E olha, para quem não sabe, as áreas à beira do mar em todo o litoral brasileiro são de responsabilidade da União. E o Ministério Público Federal tem feito recomendações sobre essas construções em todo o país. Por isso, vamos ao vivo até a sede do MPF em Alagoas para entender melhor como é que está a situação aqui no estado. Quem está por lá é o repórter Neto Mota. Neto, acho que nessa hora, né, todo mundo que ficou surpreso com a ação do MPF fica se perguntando, e as outras barracas? Já tem previsão? Os outros estabelecimentos da Orla, como é que fica o posicionamento do MPF frente à situação dos outros estabelecimentos aqui da nossa costa? Neto. Beatriz, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está junto aqui com a gente no Cidade. O assunto do dia, né? Sobre isso a gente veio, como você falou, aqui até a sede do MPF, porque justamente o Ministério Público Federal aqui em Alagoas diz que os empresários aí responsáveis pelo o estabelecimento Carlito, que na verdade são permissionários, já que a área é da União, eles ocupam ali aquela área, e não só esses empresários, mas pelo menos outros 12 já sabiam dessa ação judicial que culminou aí nesse pedido de demolição da barraca. Tudo isso porque essa ação ocorre desde o ano de 2010, quando um plano de reurbanização da orla da capital começou a ser analisado aqui pelo próprio MPF. Para a gente entender melhor todo esse contexto, explicar para o telespectador, eu estou aqui ao lado da procuradora Niedia Caspari. Doutora, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cidade. Vamos começar, né, lá no ano de 2010, o que foi que aconteceu nessa ação que terminou na ordem de demolição? Boa noite a todos. Na realidade, o procedimento foi desde 2005. O Ministério Público tentou de todas as formas fazer um termo de ajuste de conduta com o município para que ele reurbanizasse a orla em consonância com a legislação ambiental, porém não obteve êxito. Aí ajuizou uma ação em 2010, 2015 foi sentenciado. O juiz julgou totalmente procedente todos os pedidos do Ministério Público. A ação foi contra o município, contra vários ocupantes que ocupavam aqueles espaços públicos em desacordo com a legislação ambiental. Eram espaços que ocupavam a área pública, impediu o acesso à praia quando a maré subia um pouco. Então, todas essas barracas que estavam nessa situação, foi determinado a demolição. A ação já transitou julgado para o município. O juiz também determinou que a demolição fosse feita após o trânsito em julgado, porque esses permissionários eles recorreram, mas de questão processual, não está se discutindo mais o mérito. Porém, também o juiz determinou que caso o município constatasse que esses estabelecimentos estavam causando problemas, que também poderia de imediato demolir sem esperar o trânsito em julgado. Não podemos esquecer que é uma área pública, propriedade da União. O município ele administra a área e ele tem um contrato de permissão de uso com esses estabelecimentos. Essa permissão de uso é uma ocupação precária, unilateral. O município e a União podem retomar o espaço público a qualquer momento e não gera nenhum direito aos ocupantes. Fique bem claro que não são proprietários, são ocupantes permissionários de forma precária desses espaços públicos. E o que foi que o Ministério Público verificou na época? O excesso de equipamentos na orla de Maceió, não é? Você caminhava pela orla, você estava vendo ali a praia em pequenas janelas, falta de espaço para a população se locomover e que não é razoável que o comerciante que esteja do outro lado da orla pague um valor elevado para ocupar aquele espaço e aqueles permissionários pagam muito pouco e ainda não cuida do espaço público. É um excesso de equipamento, eles cercam o local, isso não é permitido pela legislação. Excesso de coberturas, porque no processo do projeto de reurbanização não pode haver cobertura fixa, tão somente aquele pequeno espaço redondo coberto. E uma série de descumprimentos que o Ministério Público observou mesmo depois da ação e fez a reunião uns 30 dias atrás com o município para que o município apresentasse um cronograma de desocupação e de adoção de providências
para que aquela ocupação ela se desse de acordo com o que está na sentença e nos pedidos feitos pelo Ministério Público na época. Doutora, e de lá para cá, o que foi pedido que se apresentasse por parte desses permissionários? Porque, a princípio, cerca de 12 barracas foram colocadas lá como possíveis casos de demolição. E de lá para cá, essas negociações têm sido feitas para que eles obedeçam tudo aquilo que o Ministério Público Federal pede. De lá para cá, como foi que ficou em relação a todas essas barracas? Ao longo do tempo, o município se omitiu em adotar algumas providências que necessitava ter adotado na época, postergou de uma certa forma, e depois dessas reuniões que nós tivemos, nós esperamos que o município adote essas providências, porque o município também foi demandado na ação e ele tem foi determinada uma série de obrigações ao município para que ele realmente faça o que compete, que é fazer essa limpeza lá na orla de Maceió, tirar o excesso de equipamentos e aquelas barracas que estão em consonância com a legislação ambiental sejam desocupadas e demolidas, as licitações desertas. O município está proibido de fazer nova licitação e de uma forma que realmente a população de Maceió possa usufruir desses espaços públicos sem tantos embaraços, sem tantos equipamentos, porque não se mostra mais razoável esse tipo de ocupação, de uma forma desordenada. Os espaços públicos, com o tempo, ele vem diminuindo, porque o mar está vindo buscar o que é seu, não é o mar que está avançando, sempre foram os ocupantes que avançaram em direção ao mar, porque necessita de ter uma distância para que o refluxo e fluxo das marés eles se dê sem obstáculos, e, no entanto, que nós vimos um excesso de equipamento, gabiões, construído de forma desordenada, e hoje nós vemos a orla de Maceió com essa série de problemas que precisa de imediato ser solucionado. Não dá mais para esperar. Doutora, e essa responsabilidade pela fiscalização é da própria prefeitura, é isso? A prefeitura ela tem um convênio com a União para administrar aquela orla, fiscalizar, outorgar as permissões de uso, através de licitação, através de contratos. Essa obrigação é do município. E na ação ficou claro lá, transitou em julgado para o município, uma série de obrigações para o município, que é fiscalizar, coibir esse tipo de ocupação, levar a efeito a demolição de todos aqueles equipamentos que estão em desacordo com a legislação ambiental. Doutora, em várias entrevistas concedidas aos veículos de imprensa, os permissionários da barraca que seria demolida hoje informaram que não sabiam. Eu queria que a senhora explicasse para que o telespectador de Cidade entendesse como é que eles participam dessas discussões, que eles ficam sendo informados com os documentos, com tudo que vocês emitem para eles em relação a essa obrigatoriedade. Olha, desde 2010 que eles são demandados, são réus nessa ação civil pública. Eles responderam à ação através de advogado, ajuizaram os recursos cabíveis, interpuseram os recursos cabíveis. Então, eles acompanharam todas as ações. Eles estão sabendo, sim, que a qualquer momento eles teriam que desocupar de uma forma coercitiva, caso não fizesse voluntariamente. E eles falam muito que não foram notificados nessa falha. De quem seria? Da prefeitura? Olha, o Ministério Público ele não vai se imiscuir a forma como o Poder Público Municipal vai executar essa ordem judicial. Isso aí é município e o permissionário. A forma como vai ser, desde que tenha um resultado útil, isso é o que interessa para o Ministério Público. Doutora, muito obrigado por todos os esclarecimentos aqui, a atualização sobre o posicionamento do Ministério Público Federal, né, Beatriz? Importante a gente contextualizar, como a própria procuradora explicou aqui, nessa ação que vem sendo discutida desde o ano de 2005. Nós procuramos também hoje a Associação dos Bares e Restaurantes de Alagoas, né, a Brasel, e tem um posicionamento, inclusive, de um dos diretores. Daqui a pouco a gente vai falar ainda hoje no Cidade, Bia. Volto para você. Estamos Neto, aguardando. Muito obrigada, Neto, por essa entrevista, tão
assertiva. As perguntas que você fez eram as que a gente também queria fazer. De quem é a responsabilidade por manter esse diálogo, por manter esses permissionários informados sobre esse andamento do processo da ação judicial do MPF. Agora, eu vou voltar para você pedindo o seguinte, para que você só deixe bem claro para quem está nos assistindo. Eu tenho certeza que a essa hora, 6 horas e 38 minutinhos, quem está na Orla hoje, quem é permissionário, está ligado no Cidade e está acompanhando o desdobramento dessa ação da Prefeitura de Maceió hoje, porque querem saber se essa ação também vai alcançar outros pontos. Só tinha essa ação definindo, embasando a Prefeitura a interditar aquele único estabelecimento, era uma única ação ou já existem outras determinações? Por favor, deixando isso claro para quem é permissionário, eu devolvo para você, Neto. Doutora, a nossa apresentadora fez um comentário muito importante, que o nosso telespectador esperou por essa resposta diante do dia todo de discussão sobre isso. Vocês sabem se além dessa barraca agora tem mais ações que podem culminar na demolição de outras barracas que estão na praia? Sim, foram outras que estão como demandados, né, nessa ação civil pública e também outras que o município, com seu poder de polícia, pode demolir caso ela esteja em desacordo com a legislação ambiental, impeça o acesso à praia, esteja em desacordo com o Plano Nacional do Gerenciamento Costeiro. O município é obrigado, né, no contrato que ele faz com a União, quando ele é obrigado a fiscalizar, incumbe ao município fazer isso, ele também adotar essas providências para atender o que preconiza a legislação ambiental. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Agora sim, a gente vai ouvir a fala do representante da Associação de Bares e Restaurantes aqui em Alagoas, porque a nossa produção procurou saber como é que eles estão acompanhando esse ponto. Vamos lá. Recebemos a informação da demolição da barraca e prontamente estivemos no local para verificar junto com a empresária, o jurídico dela, o nosso jurídico, e ver o que de fato estava sendo abordado, o que estava acontecendo e verificar qual a melhor forma de resolver isso. A Brasel tem vários associados na Orla de Maceió, como em outros locais também. Então a gente está à disposição, está disponível desses associados. E em relação ao que vai acontecer, né, a Orla, a gente não tem essa informação, é uma informação que de fato é do poder público. A gente também está esperando um posicionamento nesse sentido, para poder dar o melhor suporte possível a esses empresários que estão no dia a dia, né, gerando riqueza, dando trabalho, enfim, fazendo de Maceió uma cidade muito mais bonita, não só para a gente aqui, como para os nossos turistas. Beatriz, eu volto para você. Muito obrigada, Neto. Eu agradeço também a procuradora Niedja Caspari aqui, dando entrevista ao vivo para o Cidade EL, para dizer qual é a posição oficial do MPF, que é o autor dessa ação que embasou hoje a atuação da Prefeitura aí. Só que a Prefeitura também tinha um laudo técnico para poder chegar interditando e dizendo que não há mais condições de funcionamento. É um laudo que atesta o risco alto de desabamento, o que é diferente da situação de outros estabelecimentos visitados, porque essa rotina de visitas tem acontecido, de acordo com o Abelardo, que é da Defesa Civil de Maceió, né? O coordenador geral. Ele disse que outros, sim, estão sendo visitados, mas não tinham um retrato tão perigoso quanto o do Carlito. E por isso, e juntamente com a ação do MPF, hoje foi necessária a interdição. Agora, também questionamos a Prefeitura se os donos do estabelecimento tinham sido avisados. E até agora ninguém disse nem que sim, nem que não. Então fica no ar a palavra da proprietária, né, que disse em alto e bom som que nem sequer foram avisados para se prepararem devidamente hoje e acordaram com essa surpresa. Então, assim, se a Prefeitura não nega, então quem cala consente, né? Será que não dava para ter avisado a todo mundo que foi aí trabalhar hoje? Foi uma ação traumática para eles, com certeza, e injusta nesse ponto de vista, né?